Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público e a comunidade terapêutica Desafio Jovem Gideões firmaram um termo de convênio para dar continuidade a um belo trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do programa de recondicionamento e reciclagem. Trata-se do projeto Alquimia, transformando caça-níqueis em inclusão social. Diante da quantidade de máquinas apreendidas em operações desencadeadas pela Força Tarefa de Combate aos Jogos Ilícitos do Ministério Público e também pela Polícia Civil, bem como da possibilidade do reaproveitamento de componentes utilizados nesses equipamentos, tornou-se necessário dar uma destinação útil, visando também um resgate social. E o que está sendo feito com essas caça-níqueis, você saberá aqui. Nossos convidados são o promotor de justiça José Francisco Seabra Mendes Júnior e o presidente da comunidade terapêutica Desafio Jovem Gideões Roque Serpa. Eu vou começar com o Dr. Seabra, promotor de justiça, dizendo o seguinte: podemos dizer que a Força Tarefa não está somente combatendo os jogos ilícitos, retirando as caça-níqueis das ruas, mas também promovendo a inclusão social, é isso? Exatamente. Há alguns anos atrás, com o início do trabalho da Força Tarefa, os colegas que atuavam à frente do projeto, o Dr. Gerson Moreira e o Dr. Fábio Costa Pereira, verificaram que haveria a necessidade de dar uma destinação mais útil ao maquinário que era apreendido e depois perdido judicialmente. No início, essas máquinas elas eram destruídas, mas daí verificou-se que a simples colocação desse maquinário destruído num depósito de lixo iria acarretar problemas ao meio ambiente, além do fato de que havia componentes ali com um valor econômico razoável que estavam sendo desperdiçados. Então, em razão disso, surgiu a ideia de estabelecer, através de um projeto, a possibilidade do recondicionamento dessas máquinas. E esse recondicionamento é realizado por entidades que são conveniadas com o Ministério Público, onde também é viável, além da recuperação daquela máquina, a inclusão social dos usuários dos projetos realizados por essas entidades. Ok. Presidente Roque Serpa, o que representa essa parceria com o Ministério Público Gaúcho e os resultados que estão sendo colhidos também? Bom, na verdade, para a comunidade Desafio Jovem Gideões, foi de muita relevância, né, esse termo de cooperação firmado entre o Ministério Público e a instituição, no que diz respeito à inclusão social, né? Então, o Desafio Jovem existe desde 1º de janeiro de 1997, já atendemos mais de 7.000 pessoas durante esses 12 anos, porém a situação das recaídas nos preocupava muito, né? Então havia essa lacuna, porque havia o programa terapêutico com êxito, assim, mas no sentido da inclusão social nós encontrávamos essa dificuldade, que o projeto Alquimia, o convênio esse com o Ministério Público, essa visão que o Dr. Seabra mencionou acerca dos promotores que antecederam, né, o Dr. Fábio e o Dr. Gerson, veio então a preencher essa lacuna da instituição, né, agora atendendo ali na cidade de Ivoti, espaço pelo tratamento, 6 meses, e aí veio para Ivoti no projeto de ressocialização, onde ali é enfatizado a questão do trabalho através das destinações que é feita pela Justiça, o Ministério Público, das máquinas caça-níqueis, né? Certo. Eu gostaria que o senhor apresentasse esse jovem que está aqui conosco no programa, e ele pertence à comunidade. O William Canosa, né, tem 20 anos. Este jovem teve a infelicidade, né, de também ser uma vítima do submundo das drogas, do crack, né, e passou pelo programa terapêutico, né, e agora ele se encontra lá na ressocialização. Foi o primeiro que iniciou lá no projeto da ressocialização, né? Certo. Eu vou aproveitar para saber do William como é participar desse projeto lá na comunidade, William. Bom, esse projeto para mim foi uma grande porta que se abriu dentro da comunidade, porque no período da minha recuperação, ao qual as drogas me levou a procurar essa ajuda,
que já estava me cansando de viver naquele mundo de perdição, ali me recuperando na comunidade Desafio Jovens Gideões. Após o meu tratamento, tinha uma insegurança para me voltar ao mercado, a voltar para casa. Então essa porta deste projeto me ajudou muito, ao qual a droga me tirou o respeito, me tirou a responsabilidade e a vontade de trabalhar. E esse projeto me devolveu isto, né, enfatizando para mim o trabalho e o respeito para me voltar a conviver com a sociedade. Certo. E falando em trabalho, como é feito essa destruição das máquinas que chegam para vocês? Dá para explicar? Elas chegam até as nossas mãos e nós separamos elas por etapas. Passa pelo desmanche, o desmanche do maquinário pelos fios, pelo material mais eletrônico. E é separado e passado para uma oficina ali onde que lida com os computadores, os monitores e os fios. E ali há uma reciclagem, uma transformação. E depois a madeira também é passado para a marcenaria e o ferro para a serralheria, ao qual eles fazem uns trabalhos de artesanato, e a serralheria ainda estão trabalhando em cima para botar no mercado. Certo. Presidente, as peças, ou melhor dizendo, esses móveis, essas peças artesanais são vendidas e o dinheiro depois é revertido para a comunidade, é isso? Isso. Então, assim, esse projeto veio atender essa lacuna da questão do tratamento e também na questão da manutenção, né, dos próprios internos, né, que 70% mais ou menos dos internos são pessoas extremamente carentes, não têm condição de ajudar com um centavo no tratamento. Né? Temos em torno de 150 internos nas 6 unidades, nas 6 cidades que temos: Jaguari, Farroupilha, Caí, São José do Hortêncio, Ivoti e Novo Hamburgo. Sim. Então, através do projeto Alquimia, é feito então esses móveis, mini-móveis, artesanatos, inclusive temos aqui alguma coisa. Eu gostaria que o senhor trouxe algumas fotos. Sim. Dos produtos que são... As unidades, né? Assim, essas são as casas, né? Casa Jaguari, São Sebastião do Caí, Farroupilha, Novo Hamburgo, aqui é o Lar dos Idosos. Sim. Aqui é o projeto de Ivoti, né? Sim. Aqui é o Núcleo Extra Classe em São José do Hortêncio, que é um projeto para adolescentes em Novo Hamburgo, e aqui é a unidade feminina. Certo. E eu gostaria que o senhor mostrasse lá para a câmera fotos do material, dos produtos que são confeccionados lá na comunidade, né? Mostra ali para a câmera. Então esses aqui são através das madeiras MDF, das máquinas caça-níqueis, né? Sim. São transformadas em artesanatos, móveis e mini-móveis. Sim. Né? Então, aqui são caixas de lenha, né? São vasos. Vasos, né? São vasos. E são porta-revistas. Sim. Né? Isso tudo com a madeira, tudo com a madeira. Das caça-níqueis. É só tinta que não é das caça-níqueis. Sim. Né? O mais é tudo, até os parafusos, tudo das máquinas caça-níqueis. Esse aqui é porta-mantimentos. Vamos ver qual é o outro trabalho. Esse aqui é porta-retratos. Porta-retratos, né? Esse aqui é luminárias. Esse aqui é linha de chimarrão, né? Também é fabricado lá. Sim. E a linha de bebês também, né? Sim. Aqui tem mais algumas coisas, beliche. Quem quiser comprar, adquirir esses produtos, como faz? Pode ser pelo site da entidade, né? Sim. Tem a loja virtual, Sim. né? Pode fazer o pedido. Dá né? para o senhor... Sim, nós temos aqui Dá o site, o endereço. O site seria esse aqui, né? Desafio Jovens Gideões.com.br é o nosso endereço para e-mail. Né? Através do e-mail pode entrar no site. Claro. E pode ter acesso na loja virtual. Certo. Recentemente foi feito na sede do Ministério Público Gaúcho uma linda exposição desse material, né, produzido tanto em madeira, ferro, e ficou lá por uma semana, eu creio, né? É isso? Ficou de segunda a sexta, né? Tivemos a grata satisfação de o Dr. Seabra, através
o Ministério Público ali conseguiu abrir esse espaço ali, né, para a instituição, que eu acho que também foi uma coisa, fomos acho que dos primeiros assim a ter essa oportunidade, né, de expor o nosso trabalho, e foi assim muito bem aceito, né, pelo pessoal, os servidores ali, né, quase todos adquiriram, né, até foi vendido toda a exposição e tem muitos pedidos lá que o pessoal está trabalhando bastante, fazendo até hora extra lá para poder entregar em tempo hábil, né. Certo. Doutor Seabra, o incrível disso tudo é que podem ser transformados em computadores essas máquinas caça-níqueis. Exato. A ideia do projeto Alquimia, o próprio nome diz, remete aos alquimistas da antiguidade, né, que tinham por meta a tentativa de transformar metais menos valiosos, como o chumbo, em ouro. E até a semana passada, ao discorrer sobre o projeto, por ocasião da assinatura do termo de cooperação, eu lembrava que, na verdade, a atividade do alquimista não se limitava a essa tentativa de converter o metal menos valioso em um metal mais valioso, mas também havia uma mudança interna da pessoa do alquimista, que ligava o trabalho com a oração, com a religião. Então, a ideia do projeto Alquimia é exatamente essa, ao mesmo tempo que podemos converter máquinas caça-níqueis, que são instrumento de exploração, instrumento do vício de muitas pessoas no jogo, em instrumento de inclusão social, nós também pretendemos modificar a postura das pessoas diante dessa situação. Mudar a postura de acomodação que se tem diante de situações como o vício, como a violência, em uma situação proativa, de alguém que pretende modificar a realidade através da possibilidade de inclusão social de pessoas que, em determinado momento, foram vitimadas pelo vício do jogo, pelo vício da droga. Dá para o senhor explicar como acontece tudo isso, desde a apreensão das máquinas caça-níqueis até a parte da transação penal? Certo. Bom, a apreensão da máquina caça-níquel hoje, de acordo com o entendimento da turma recursal criminal, ela prescinde de um prévio mandado judicial. Então, havendo a constatação pela autoridade policial, seja Polícia Civil, seja Brigada Militar, de que está havendo exploração de máquinas caça-níqueis, entende a Justiça rio-grandense que é possível a imediata apreensão, mesmo sem haver um mandado judicial. Então, no momento que ocorre a apreensão dessas máquinas caça-níqueis, é feita a identificação das pessoas que estão no local. A autoridade policial tenta identificar o proprietário do estabelecimento, quem está gerenciando as atividades, os funcionários. Todas essas pessoas vão ser enquadradas pela prática contravencional do jogo de azar. Também é feita uma identificação das pessoas que estariam no local apenas jogando. Isso porque vem se tendo um entendimento de que os jogadores, na verdade, são vítimas desse sistema. Ainda que não acometidos pelo vício do jogo, de qualquer maneira são pessoas vitimadas por um sistema que pretende simplesmente a exploração, né, da curiosidade alheia sobre o jogo. Então, uma vez esclarecidos os proprietários, os gerentes, os funcionários do estabelecimento, é feito um termo circunstanciado, seja pela Brigada Militar, seja pela Polícia Civil. Esse termo circunstanciado é remetido ao Judiciário. E a partir da remessa ao Judiciário, o Ministério Público vai receber vista desse expediente, vai solicitar a designação de uma audiência, onde vai ser proposta a transação penal se estiverem presentes os requisitos da Lei 9.099. Uma vez presentes os requisitos, as condições para a transação penal, em geral, ficam pela prestação pecuniária, e o valor da prestação pecuniária ele vai ser calculado com base em um parâmetro objetivo que nós estabelecemos lá na Força-Tarefa, que tem em mente o número de máquinas apreendidas, a dimensão do estabelecimento e a condição do autor do fato. Obviamente, o proprietário vai ter que arcar com uma prestação pecuniária maior do que a do simples funcionário. Além da prestação pecuniária, outra condição para a transação penal é a perda imediata dos bens e valores apreendidos. Então, todos aqueles valores que se encontravam dentro do maquinário, eles são automaticamente perdidos judicialmente com a aceitação da transação penal, da mesma forma como os bens, as máquinas caça-níqueis e demais bens que abasteciam o estabelecimento onde ocorria a exploração do jogo ilícito.
Correto. O senhor tem um balanço, pelo menos deste ano, das apreensões de máquinas caça-níqueis? Bom, antes de mais nada, é importante que se diga que, embora a Força Tarefa ela tenha iniciado a partir de operações conjuntas com a Polícia Civil, a Brigada Militar também tem operado com bastante diligência, com bastante interesse na apreensão dessas máquinas caça-níqueis, até porque cumpre a ela o policiamento ostensivo. Então, diante da constatação de eventuais explorações ilícitas do jogo, a Brigada Militar tem agido bastante intensamente. Há cerca de um mês atrás, eu até pedi que fosse feito um levantamento do número de apreensões feitos pela Brigada Militar, porque era um dado que nós não tínhamos estatisticamente falando. Nós temos um levantamento parcial do número de apreensões feitas pela Brigada Militar até o momento, somente neste ano, e ele atinge até 3 de julho 848 apreensões. Já com relação à Polícia Civil, foram 445 máquinas apreendidas até o momento. Nós fizemos um levantamento semana passada do número de máquinas que se encontram atualmente em situação de apreensão judicial. Então, nós temos em Porto Alegre o depósito da Polícia Civil, tem uma capacidade para 5.000 máquinas, e ele se encontra permanentemente no nível de saturação. Embora nós tentemos dar agilidade aos procedimentos de liberação das máquinas, o número de operações sempre acaba fazendo com que esse índice de apreensões não baixe de 4.800 a 5.000 máquinas apreendidas, somente na Polícia Civil. Na Brigada Militar, quinta-feira o subcomandante me passou os dados e deu conta de que existem mais de 5.000 máquinas apreendidas em todo o estado, somente nos batalhões da Brigada Militar. Em Porto Alegre, esse número supera a casa das 1.000 máquinas apreendidas só aqui na capital. Fora o número de máquinas apreendidas pela Polícia Civil no interior do estado, que nós não temos ainda totalizados esses dados, mas com certeza o número é bastante expressivo. Pois é. E tudo isso que nós estamos falando mostra muito bem que a união de organizações da sociedade com instituições públicas podem sim dar um resultado satisfatório para o bem da cidadania. Exatamente. Inclusive, nós somos procurados diariamente por outras entidades que também têm interesse em participar do projeto Alquimia. E nós sempre colocamos que a iniciativa do projeto não é simplesmente promover a filantropia, promover o assistencialismo. Nós queremos, na verdade, auxiliar entidades que têm uma atividade intensa no campo da inclusão social, no sentido de agilizar o andamento dos trabalhos. Então, no caso do Centro Social Marista, que foi o nosso primeiro parceiro, é uma entidade que realiza o recondicionamento das máquinas para torná-las computadores, e é uma entidade que, ao mesmo tempo que faz isso, viabiliza a capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social. Já com relação à nossa comunidade Desafio Jovens Gideões, onde tem sido dado mais ênfase à questão do artesanato, mas também é realizado o recondicionamento de máquinas caça-níqueis para a conversão em computadores, a ênfase é na laborterapia, no sentido de viabilizar que os jovens e adultos que lá se utilizam da comunidade para se recuperar da drogadição possam também buscar um lugar na sociedade após o momento em que se desvincularem do projeto de desintoxicação. Sim. E esses computadores vão para escolas, para entidades? Os termos de cooperação do Ministério Público, ao serem firmados com as entidades, eles estabelecem um índice de transferência das máquinas que são convertidas em computadores para entidades indicadas pelo próprio Ministério Público. Então, com relação ao Centro Social Marista, nós temos já 2 escolas que receberam esses computadores, a Escola Estadual Ensino Fundamental Maria Cristina Chicá, no bairro Lomba do Pinheiro, e a Escola de Ensino Médio Marise Barros, no bairro Vila Safira. Nós também temos o Centro Infantil Renascer da Esperança, na Restinga, que recebeu recentemente 24 máquinas, onde está sendo construído um laboratório de informática para as crianças carentes que se utilizam lá do projeto. Certo. Presidente Serpa, quais são os outros projetos que o senhor tem para a comunidade? Bom, nós agora estávamos conversando com o Dr. Seabra sobre esse mês estaremos indo para Santa Maria, né, para fundar uma outra unidade em Santa Maria, e existe essa possibilidade de nós conciliar essas duas, atender essas duas demandas de necessidade nas regiões, né?
a demanda da drogadição, que vem de outras cidades do estado para cá, né, para se recuperar, mas poder levar a entidade mais próxima, né? E também, simultâneo a isso, a questão das máquinas caça-níqueis dessas cidades mais do interior, poder nós estar implantando esses projetos, né? E, como tem sido fundamental, assim, um comparativo de 6 meses que fizemos antes do projeto, 6 meses depois, em torno de 6 desistências por mês estava acontecendo numa unidade, né, de tratamento. 6 meses depois que o projeto iniciou em Ivoti, nós contabilizamos apenas 3 desistências. Então, de 18 diminuiu para 3 desistências. E dos 3 que desistiram, um retornou para o tratamento. Então, foram apenas 2 desistências, né? Então, para ver como preencheu realmente essa lacuna aí, né? E tem sido muito benéfico para a qualidade do tratamento da instituição, né? E dando essa nova perspectiva, né, para os internos agora, que eles podem se recuperar e ter um trabalho, né, um posto de trabalho, já uma profissão, né? Claro. E qual é o volume de máquinas que chegam lá na comunidade Jovens Gideões? O rapaz até já falou sobre como é feita a separação do material, mas essa organização toda, como é gerenciado tudo isso? Não existe assim uma quantidade exata assim que chega, depende do andamento dos processos, né? Mas que nós contabilizamos para desmanchar lá, é possível desmanchar 100 a 125 máquinas por semana, né? O grupo que trabalha lá no desmanche. Então, isso mensalmente é possível desmanchar de 400 a 500 máquinas. Sim. E William, o que tu pode falar a respeito desse trabalho que tu estás produzindo lá, até como forma de incentivo para outros jovens? Como é que eu posso lhe dizer assim? Na verdade, para mim, foi um grande incentivo trabalhar ali, por causa que eu comecei ali o trabalho e no começo não foi muito fácil, porque todo projeto que se começa não é bem assim para se começar. Mas agora já está andando muito bem e já estou vendo bastante fruto com outros jovens, ao qual que viviam comigo também lá no mundo da drogadição e hoje estão ali comigo trabalhando e também estão bem alegres e satisfeitos com o fruto que dá essa porta que se abriu com o projeto Alquimia que estamos ali trabalhando. Tu és o primeiro interno da comunidade? Primeiro do projeto. Do projeto. Primeiro do projeto. Primeiro do projeto. E vocês, assim, têm como divulgar entre vocês o que está sendo feito lá na comunidade? Isso, tem todo um trabalho que a gente divulga, os próprios monitores da comunidade passam o andamento do trabalho, como é que se faz até chegar a entrar no projeto, por causa que tem um tempo de tratamento para depois se chegar ao projeto. E daí o tratamento começa com, como é que eu posso dizer, chega-se aos 3 meses, que é a de desintoxicação da droga, depois mais 3 meses de adaptação e aí passa para a ressocialização que entra no projeto Alquimia. Correto. Presidente Serpa, o senhor tem um minutinho para aquele recado final da comunidade Jovens Gideões. Bom, para todos os telespectadores, né, uma alegria nós poder ter estado aqui, Marco Aurélio, né, obrigado pelo convite. E todos que desejarem conhecer o projeto são bem-vindos, né, e que algum familiar, algum amigo, às vezes precisa, né, de ajuda. A ciência diz que a dependência química é uma doença crônica, que não existe cura, mas temos constatado lá que através dessa parceria assim, né, entre o programa terapêutico, o trabalho, a espiritualidade, como frisou o Dr. Seabra, é possível resgatar o ser humano do submundo das drogas, né? Então, o Desafio Jovem está com as portas abertas. Se alguém, porventura, quiser ajudar adquirindo também um artesanato, móveis, mini-móveis também, né, vai estar ajudando na organização e manutenção da entidade. Ok. Dr. Seabra, também gostaria que o senhor desse aquele recado em nome do Ministério Público que combate os jogos ilícitos e também aquelas pessoas que se envolvem nos jogos de azar. Bom, em relação aos usuários desses estabelecimentos, nós inclusive estamos estudando a possibilidade de elaborar um projeto. Já procuramos a
assistente social da VEPA, procuramos o pessoal da Cruz Vermelha, e há interesse em realizar um projeto no sentido de buscar também a criação de um grupo de pessoas que possam conversar abertamente sobre o tema, pessoas que tenham o vício da droga, que possam se reunir e discutir sobre esse tema. É um projeto que ainda está em fase de gestação, mas há a possibilidade, inclusive, de, em um segundo momento, nós começarmos a chamar a juízo as pessoas que são flagradas jogando para tentar auxiliá-las, principalmente aquelas que tiverem algum problema de dependência do jogo, né? Com relação aos exploradores, na verdade, a nossa ideia é utilizar o instrumento do crime como uma forma de combater essa criminalidade. Então, a máquina caça-níquel, que é um instrumento da exploração, acaba sendo convertida em um instrumento de inclusão social, resgatando esses jovens, no caso da comunidade, por exemplo, jovens com problema da drogadição, impedindo que eles venham serrar fileiras na senda do crime, na medida em que muitos jovens precisam, ainda que não tenham aquela índole de praticar ilícitos, precisam ingressar no campo do crime para ter acesso ao dinheiro para comprar droga. Então, essa, acredito que é a forma mais efetiva de combater a criminalidade no momento que nós utilizamos o instrumento do crime como uma arma contra o próprio crime. Em relação ao projeto, eu gostaria apenas de destacar ao final, ao mesmo tempo em que agradeço o convite, que o interesse do projeto não é apenas destinar valores, destinar maquinário, mas também viabilizar que no início das atividades da entidade seja possível a compra do maquinário, a construção de uma sede própria, de uma estrutura onde possa ser feita o recondicionamento dessas máquinas, o desmonte das máquinas, e em um segundo momento a capacitação dos jovens e adultos que participam do projeto, para que uma vez depois desvinculados da entidade eles possam ter alguma capacitação profissional para ser reinseridos na sociedade. E agora o nosso último passo é a tentativa de interiorização desse projeto, levando para núcleos regionais a possibilidade de dar uma destinação local para as máquinas que são apreendidas no interior do Estado. Ok, doutor Seabra, parabéns pelo seu trabalho, coordenador da Força Tarefa de Combate aos Jogos Ilícitos do Ministério Público. Ao presidente Roque Serpa também, meus parabéns pelo trabalho realizado lá na comunidade que fica na cidade de Ivoti. Ao jovem William, também sucesso. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!